Teve uma fase da minha vida em que eu achava que ganhar dinheiro era a solução, que quando eu ganhasse mais dinheiro, tudo ia mudar. Mas não mudou. Eu trabalhava, ganhava dinheiro, resolvia as coisas, pagava contas e no final do mês parecia que eu estava no mesmo lugar. Muito esforço e pouco avanço. Aí foi onde eu comecei a me perguntar: se estou ganhando dinheiro, por que não estou construindo nada? Eu estava construindo renda e não riqueza. Essa é uma pergunta que você tem que se perguntar diariamente. Você está construindo algo? Se eu estou ganhando bem, se eu consigo gerar dinheiro, bastante dinheiro, por que eu não estou construindo algo? Estou só consumindo aquele dinheiro. Você deve refletir sobre isto, sobre o que você está fazendo, sobre o negócio, sobre os investimentos que você está fazendo. O que de fato você está construindo, o que você está fazendo. Porque a vida é isso, é um processo de construção. E não só de usar o dinheiro dia após dia sem se importar com o dia de amanhã. Quem faz isso são pessoas irracionais que não têm o pensamento de se importar consigo mesmo e nem com os outros. Você precisa ter esse feeling de poder entender o que está fazendo na sua vida. Quais são os resultados que aquilo que você está fazendo está trazendo. Não adianta você tá só ganhando dinheiro, o dinheiro só passando por você e você não se aproveitar disso para construir algo. Como eu falei em outros vídeos aqui, falando nisso, olha outros vídeos aqui do canal para você poder entender melhor meu pensamento e aprender como gerar essa riqueza, como não viver só de renda. Você tem que usar o dinheiro para poder construir algo. É só uma ferramenta para melhorar a sua vida e das pessoas que você gosta e que dependem de você. Esse é o principal pensamento que faz a diferença na vida das pessoas e nas empresas. Como a gente está falando aqui, a gente precisa ter como exemplo uma empresa e tentar colocar a nossa vida como uma empresa para poder trazer os resultados que a gente quer, que a gente precisa, que eu acredito que seja melhorar de vida. Renda é dinheiro que depende do seu tempo. Riqueza é estrutura que gera dinheiro sem você. Vamos a uma lógica empresarial. Valor gera receita, receita gera lucro, lucro gera ativos e ativos geram sistemas. Sistemas esses que geram escala e consequentemente leva à riqueza. Vamos a alguns exemplos de ativos. Marcas, processos, tecnologia, sistemas, canais de vendas, automação, contratos e propriedade intelectual. Esses são alguns dos exemplos que eu trouxe aqui que vão te ajudar a construir esse sistema, a construir essa riqueza. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um tempo de dedicação, um tempo de sacrifício para você poder construir isso aos poucos e colher os frutos dessa decisão. Então, se a gente sabe que essas coisas podem trazer resultados significativos para nós, então a gente precisa procurar maneiras de conseguir fazer isso na nossa vida, conseguir trazer essa mentalidade, esses exemplos, esse caminho. A gente precisa correr este caminho para poder ter esses resultados. Vocês não acreditam nisso? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se a gente sabe disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, se a gente não está tendo esses resultados, precisa mudar. Começando a mudar onde? Eu acho assim que o principal é o pensamento para você poder ter a vontade de fazer. Pensamentos levam à ação e a ação leva a resultados. Resultados esses que traz uma vida melhor ou então pior, vai depender da ação que você vai ter, dos pensamentos que você vai ter. Então a gente tem que procurar ter exemplos de quem conseguiu fazer coisas que a gente precisa para poder copiar ou ter como exemplo e colocar na nossa vida. Não adianta a gente querer só
pensar naquilo que aquilo é possível de fazer, que é bonito, que é lindo, sendo que a gente não coloca em prática, para ver quais os resultados que vai ter. Porque às vezes a gente pensa que, desculpa que bati, a gente pensa que as coisas serão de um jeito, mas talvez na prática, às vezes a gente quer comprar um carro, quer comprar uma viagem bonita, sendo que a gente precisa passar um tempo trabalhando, um tempo se dedicando, guardando dinheiro, pagando uma conta em dias para poder não pagar juros, tudo isso, ou então fazer um novo trabalho que a gente possa ganhar dinheiro sem ter muito esforço, uma renda extra, poder fazer isso para colher os frutos amanhã. Então, como eu falei aqui, tem diversas maneiras de você construir esses ativos. Cabe a você procurar. Não adianta eu ficar falando aqui, você só ouvindo e não partir para a ação. É de fundamental importância que você vá procurar e encontre algo que você queira, que você veja que possa colocar na sua vida e você possa fazer e você queira fazer para poder ter os resultados que você quer. Isso é o que vai transformar a sua vida e, consequentemente, ter os resultados. Como eu falei, empresas fazem isso. Elas têm resultados. E quando não dão resultados, é só quando pessoas acabam, vamos dizer assim, prejudicando a empresa com suas vontades pessoais, misturando as coisas, porque a empresa é uma coisa, suas vontades pessoais são outras. Como eu falei no vídeo anterior, empresas são administradas por pessoas. Por trás das empresas existem pessoas. Consequentemente, se existem pessoas, pode ser levada a erros. Nada nesse mundo assim é totalmente perfeito. Então, a gente tem que procurar os casos em que a gente possa ter como um exemplo e colocar em prática na nossa vida. Mas tudo começa com o querer mudar de vida, com o querer guardar dinheiro, com o querer de construir riqueza na sua vida. Então, estamos aqui para poder desenvolver esse pensamento, essa mentalidade e aprender a construir essa tal riqueza. Mas agora vamos a um exemplo de contraste de uma vida comum. Trabalho leva a renda, renda leva a consumo e consumo leva a zero. E todo mês se repete. Vocês estão entendendo aqui o perigo que é viver assim? Você trabalha, ganha um dinheiro, uma certa renda, essa renda você consome essa renda e depois não tem nada, porque você consumiu você já teve o prazer imediato, já teve a recompensa. Então você tem que trabalhar novamente para poder ter de novo. Enquanto um processo que você faz como estrutura para construir riqueza no longo prazo, você tem os resultados do que você plantou, do que você construiu no futuro diversas e diversas vezes, por ter focado ou criado algo em um momento, feito um esforço em um único momento no passado. Só que muitas pessoas não conseguem entender isso, quer viver gastando, quer viver em empregos temporários para poder ganhar uma renda, trocando de emprego um para o outro e sem construir nada, e achando que o emprego é segurança, achando que o dinheiro que tem ali naquele momento já está bom, ele já se conformou com o que pode comprar com aquele dinheiro, sendo que ele poderia usar o dinheiro como ferramenta para construir algo maior, algo que vai trazer maiores benefícios e tranquilidade para ele no futuro poder descansar em paz sem precisar estar correndo e não depender principalmente do INSS, da aposentadoria, ele mesmo fazer a sua própria aposentadoria, não achar que o governo vai cuidar dele para sempre. O governo só pensa em si. A mesma exemplo que eu falei da empresa, por trás do governo tem pessoas. O governo só funciona porque pessoas colocam ele para funcionar, e só deixa de funcionar porque pessoas deixaram de fazer aquilo que precisa ser feito. É a mesma lógica. E se você ficar dependente do governo, dependente dos benefícios ou dos planos do governo, você uma hora será prejudicado. Você não vai construir algo na sua vida, porque eles não querem que você construa. Porque só assim eles vão você vai ficar dependente deles e eles vão continuar no poder. Então a gente não pode transferir essa responsabilidade para
outras pessoas que a gente nem conhece, nem eles conhecem a gente, e eles só estão preocupados consigo mesmos. Eu quero que vocês entendam um aprendizado central aqui. Se você parar de trabalhar e o dinheiro para, você não tem riqueza, você tem renda. E a partir de agora eu quero que você faça essas perguntas para poder estimular você a pensar, a mudar as coisas na sua vida. E quais são elas? Quanto eu ganho? O que eu construo? O que eu posso comprar? O que pode gerar dinheiro para mim? Qual é o meu salário? E qual o meu sistema ideal? E com isso, eu quero que vocês aprendam o que eu aprendi. Eu não quero ser rico de renda. Eu quero ser rico de estrutura. Essa é a grande diferença que vai fazer na minha vida e na sua vida. Ter uma estrutura para você poder controlar, comandar e usar na sua vida. Porque isso é o que vai fazer a diferença. Você vai viver durante muitos e muitos anos ainda. Então a gente precisa se preparar para esses anos que virão. Poder ter uma estrutura que vai nos trazer riqueza, que vai nos trazer tranquilidade no futuro para poder cuidar da gente, dos nossos filhos, da nossa família, de amigos. Tudo isso são benefícios, mas precisam tempo para ser construído. Uma estrutura não vem do dia para a noite. E é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, para que vocês possam também entender isso, aprender comigo, compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que trouxe de resultado. E foi aprendendo isso que eu mudei bastante a minha vida. Bastante coisa que antes eu me perguntava como eu vou fazer sobrar dinheiro. Chegava todos os meses, eu gastava o dinheiro e não sobrava nada. Passava o resto do mês sem dinheiro nenhum e ficava me perguntando quando é que eu vou ter, por exemplo, R$1.000 sobrando. R$1.000 é uma quantidade bem baixa. Hoje, imagina naquele tempo mais atrás ainda não era tão baixa assim, mas era uma quantidade que eu pensava assim, em ter esse conforto de ter um dinheiro sobrando, coisa que muita gente nunca vai ter esse momento de vida, vai estar sempre dependendo de um dinheiro que vai entrar. Às vezes tem gente que ganha, vamos dizer, 5 mil por mês, mas esses 5 mil já estão gastos. Ele ganha os 5 mil, já tem que pagar uma conta, já tem que pagar outra, já tem que pagar outra e acaba sem nada. Enquanto, um exemplo vamos dar aqui, outras pessoas ganham 2 mil, pagam 1.000 de contas e as coisas e ainda consegue sobrar 1.000 todo mês. Essa pessoa está criando uma estrutura, está criando algo que vai deixar mais tranquilo de viver, de lidar com as contas. Amanhã pode acontecer um problema e ele ter que tirar um dinheiro ou então não pagar a conta, mas ele não vai ficar preocupado porque ele tem um dinheiro sobrando. Ele sabe que aquele dinheiro e aquela conta, se ele não conseguir pagar em dias, ele tem um dinheiro já guardado para poder pagar, e com isso ele pensa melhor, ele faz as suas atitudes, ele age melhor, porque tem a tranquilidade, coisa que você acaba não tendo quando você não tem o dinheiro. Você fica pensando, será que o dia de amanhã eu vou ter dinheiro para pagar ou não? Se eu não tiver, vai causar juros, eu não vou ter acesso àquilo que eu tinha, vou perder outros benefícios e tudo mais. Por isso que isso aqui é fundamental, importante que você entenda a importância de você guardar dinheiro, construir isso, como eu falei aqui durante todo o vídeo, é uma construção. Dia após dia você mudando uma coisa e outra para poder finalmente mudar as coisas e fazer como eu. Hoje sobra bastante dinheiro que eu não preciso, mas que eu deixo guardado porque eu sei que no dia de amanhã eu talvez vá precisar. Principalmente quando você é um empresário, que nem eu, que você precisa ter um dinheiro, a sua reserva de emergência das contas que você tem guardado nos próximos 6 meses ou um ano. Porque imprevistos acontecem e a gente precisa estar preparado para eles. Você acha que sobrar dinheiro é luxo, mas não. Sobrar dinheiro é controle, é estrutura para você se preparar para a vida. A vida fica muito mais fácil de viver. E espero que vocês
tenham entendido isso, eu possa ter passado essa ideia para vocês e vocês possam colocar em prática. Qualquer coisa vocês me perguntam, deixa aí nos comentários alguma coisa que vocês queiram que eu fale mais, que eu aborde mais. Nas redes sociais também eu estou bem ativo, vocês podem me perguntar, falar alguma coisa que eu vou estar tentando ajudar vocês a entender isso melhor e poder ajudar você também a construir algo, um sistema, uma estrutura para poder viver melhor e, consequentemente, criar riqueza. Empresas constroem riqueza. Pessoas constroem rotina. Empresas deixam estruturas. Pessoas deixam históricos de esforço. Se esse vídeo te fez pensar diferente, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa série não é sobre ganhar dinheiro, é sobre construir estrutura. E no próximo vídeo a gente vai entrar em outro nível, como pessoas constroem patrimônio e pessoas não. Porque riqueza sem patrimônio é frágil e patrimônio é o que sustenta a riqueza no longo prazo. Valeu, pessoal, até a próxima.